Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus maravilhoso. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Amados de Deus, toda a criação tem o seu tempo para viver. Amém. E ao ler a Bíblia, é revelado o fim de toda a humanidade. Quem não está em Cristo passará pela morte eterna. Quem está em Cristo receberá salvação, ou seja, mesmo se morrermos, seremos ressuscitados no último dia, porque é promessa de Deus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Nós vamos refletir em João capítulo 11, versículo 25. Amém. Aonde o nosso Senhor Jesus ele dá a certeza para o coração dos seus fiéis, aqueles que seguem seus exemplos e colocam em prática os seus ensinamentos. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. A mensagem diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, nós também podemos refletir em uma passagem que o apóstolo Paulo deixa para os romanos. Amém? Em Romanos capítulo 8, versículo 18. Glória a Deus, diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui ele está falando com todos os cristãos, amém, que esperam a volta do Senhor Jesus. Essa esperança de salvação, somente os que andam em santificação irão vivê-la, mesmo se dormir, antes da vinda do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Só aqueles que guardam o Evangelho, que guardam a palavra de Deus no coração, amém, e colocam em prática todos os dias. Glória a Deus. Esta é a esperança de salvação, somente os que andam em santificação irão vivê-las. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E no versículo 19, Paulo continua dizendo: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Glória a Deus. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora.
porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Ele deixa uma pergunta. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência ou aguardamos. Então, você que já conhece o Evangelho de Deus, amém? Já leu a Bíblia, continue guardando a sua fé, amém? Continua guardando a sua fé. Assim como nosso Senhor Jesus, ele disse em João, capítulo 11, versículo 25. Ele é a ressurreição. Amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, o que nos dá esperança de salvação é a confirmação do Espírito Santo, ao Espírito que está em nós. Amém? Glória a Deus. Pois ele nos mostra o que devemos fazer dia após dia. Glórias ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, todas as vezes que eu e você vemos alguma dificuldade, que nós não temos conhecimento de como caminhar ou prosseguir adiante, amém? Nós buscamos a presença de Deus. Nós nos humilhamos debaixo da autoridade de Deus e o clamamos em espírito e em verdade. Então, o Espírito Santo de Deus revela ao nosso coração o que devemos fazer. Amém? E Ele também nos dará o que falar se por acaso nós passarmos por alguma dificuldade. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos orar neste momento, amados de Deus. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esta mensagem maravilhosa. Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja, ó Deus, o teu santo nome maravilhoso. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, pela proteção, pelo teu carinho, Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar esta mensagem maravilhosa. Pai, abre, Senhor, o coração dos teus servos, das tuas servas, para que neste momento, ao ouvir esta mensagem, ó Pai, eles possam ter entendimento, que eles possam buscar a presença do Senhor se estiverem passando por alguma dificuldade. Ah, Pai, nós te adoramos, nós te amamos, nós te glorificamos, porque o Senhor tem nos guardado, nos revestido com teu poder maravilhoso. Pai, abençoa, Senhor, os teus servos. Abençoa, Senhor, aquele que precisa, Senhor, de saúde. Pai, abençoa. Traz a cura, Senhor. Traz a libertação. Mostra, Senhor, ao teu servo que o Senhor está aqui, ouvindo o clamor que ele está fazendo. Ouvindo o clamor que ela também está fazendo. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas. E que o Espírito Santo do Senhor possa, Senhor, nos orientar todos os dias, confirmando ao Espírito que há em nós, que o Senhor está conosco e que o Senhor ainda está nos abençoando, que o Senhor é a nossa esperança de salvação. O Senhor é a nossa única esperança de salvação. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus,
por mais esse dia maravilhoso. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo maravilhoso. Amém, amém e amém.